Salve, salve meus queridos, salve, salve minhas queridas, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo de React, certo? Eu me chamo Anderson, para vocês aí que ainda não me conheciam, rapaziada, vamos estar dando continuidade aqui àquelas histórias que eu tava reagindo aí do canal Nerd All Stars, do canal do Rhino Felix, né? O link original do vídeo vai estar sempre aqui na descrição e, velho, eu reagi aí a Thor em nome do Pai, Thor, o renascer dos deuses, e faltou agora votar para o cerco, beleza? Então vamos estar reagindo aqui a essa história, o cerco, a história completa por Rhino Felix, beleza? Vamos estar observando aqui realmente o que aconteceu. Faz um certo tempinho de que eu já assisti essas outras histórias que eu falei aí, Dinastia M, Thor em nome do Pai, Renascer dos Deuses, mas vamos ver se eu consigo me lembrar realmente do que aconteceu nessas histórias e pegar o gancho aqui para o cerco, beleza? Então espero que vocês curtam aí, velho, deixa o like, me incentiva aí sugerindo mais vídeos que vocês querem que eu traga o react aqui para vocês, beleza? Então vamos lá aprender um pouco mais sobre as histórias em quadrinhos, beleza? 1, 2, 3 e play! Simbora! E desculpa aí, rapaziada, pelo atraso em trazer o vídeo, velho. O cerco. Essa abertura do vídeo é muito da hora, mano. Fala, gente. Hoje é dia de... É uma história da Marvel, escrita por Brian Michael Bendis e desenhada por Olivier Coipel no ano de 2010. Cada vez mais insano pela tormenta que é a sua mente e sendo maquiavelicamente manipulado por Loki, Norman Osborn usa todo o poder que tem à sua disposição como diretor do martelo e resolve atacar Asgard, o último grande obstáculo em seu reinado ainda sombrio. naquele lance da... O cerco é o encerramento de tudo que foi construído na Marvel por muitos sombrios, anos, né? desde Vingadores: A Queda em 2004. Para entender essa saga, é muito importante que você conheça principalmente as histórias de Thor, o Renascer dos Deuses, Shield, tudo Thor isso, né? em nome do Pai, Invasão Secreta e Reinado Sombrio. Se você não leu, eu já fiz vídeo sobre todas elas e vai ter os links aqui na descrição. Sombrio, não Mas me antes de lembro, continuar, mano, se inscreve se você ainda não é inscrito para ajudar no crescimento do canal. Já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e para ajudar na divulgação. E dá uma olhada na loja do Nerd All Stars, que também vai ter o link aqui na descrição. Mano, e agora não sim, é possível que vocês não conheciam ainda o canal do Rhino, velho. Se vocês não conheciam, vão lá que tem realmente vários conteúdos legais sobre as HQs aí, tanto Marvel, DC Comics, cara, muito da hora mesmo. Depois do Ragnarok, Thor trouxe os deuses de volta e Asgard ficou na terra, sobrevoando a cidadezinha de Broxton. Mas Thor acabou sendo expulso de Asgard enquanto Balder assumiu o posto de rei numa artimanha de Loki. Tudo isso visto em O Renascer dos Deuses e Em Nome do Pai. Enquanto isso, Norman Osborn era nomeado o principal responsável pela segurança nacional dos Estados Unidos e do mundo, depois da invasão dos Skrull, visto em Invasão Secreta e toda a ascensão... Mano, pausa aqui, inclusive, velho, eu assisti Capitã Marvel recentemente, né, o filme, de coisas de 2 semanas atrás e tal, e cara, e os Skrulls e os Krees aparecem no filme da Capitã Marvel e tal, uns deles vêm aqui pra Terra, depois eles vão procurar o planeta no final, né? Uma terra para habitar e tal. Mas, cara, será que não seria possível futuramente eles adaptarem essa invasão dos Skrulls aqui na Terra, não, velho? Pegar o gancho desse filme aí da Capitã Marvel, tá ligado? Vai que ficou algum Skrull aqui na Terra, alguma coisa do tipo. Cara, sinistro, eu fiquei viajando assim, tá ligado? Mas enfim, play. De Norman vista em Reinado Sombrio. Com tudo isso acontecendo, Loki manipula Balder para que Asgard fosse transferida a um território mais parecido com a sua terra natal, mais frio e onde eles pudessem caçar e viver como era antigamente. E esse lugar seria a Latvéria, país comandado pelo seu companheiro de equipe na cabala de Norman, Victor Von Doom, o Doutor Destino. Thor, ainda exilado, olha seu martelo que foi destruído na batalha contra Bor. E seu alter ego, Donald Blake, sugere que ele leve um martelo para ser consertado por forças místicas, mas o Mjolnir nunca tinha sido antes destruído por força bruta. Na Latvéria, Loki, junto com o Doutor Destino, tentam convencer Balder a levar o seu povo para lá, já que Asgard é aonde o seu povo está. E mesmo não sendo muito favorável a essa ideia, Balder não vê outra escolha. Durante o tempo em que Asgard ficou em Broxton,
Keldra, uma das deusas asgardianas, acabou se apaixonando por um simples mortal, mas com a despedida para Latvéria, ela precisa deixá-lo para trás. Os deuses começam a ser transferidos para o seu novo lar graças à magia, mas Bill, o amante de Keldra, não quer deixá-la e decide ir junto nessa jornada. Rapaz, Donald Blake tenta de alguma corajoso. forma consertar o seu cajado, o avatar do Mjolnir, e enquanto isso, a figura de Loki surge anunciando a partida dos deuses e revelando que descobriu um segredo. O corpo feminino que habita atualmente é de Lady Sif, a única que não tinha surgido depois do Ragnarok, e Loki diz que acabou de ter essa descoberta. Mas o problema é que a verdadeira Sif se encontra no corpo de uma idosa que está prestes a morrer. Então Thor começa a buscá-la até que, do hospital onde a senhora está prestes a morrer, Jane Foster tenta salvá-la e a senhora consegue sussurrar dizendo quem realmente é. Jane avisa a Thor que parte para tentar salvá-la, mas sem o poder do seu martelo não existe nada que possa fazer. Por isso, vai ao encontro do Mago Supremo, o Doutor Estranho. O Doutor Estranho é capaz de recuperar a forma do seu martelo, mas para isso, precisa usar toda a força vital que ainda resta em Thor, a Força Odin. Thor não se importa que isso possa diminuir suas forças ou até mesmo matá-lo, e ele aceita o sacrifício para recuperar o Mjolnir, e desse jeito acaba salvando Lady Sif. Assim, Loki consegue voltar ao seu corpo masculino original e de quebra conseguiu fazer com que Thor perdesse uma parte da força Odin graças às suas trapaças. Em Asgard, Bill, o único mortal entre os deuses, diz a Balder o que sabe sobre o Doutor Destino e como ele sempre foi um vilão extremamente perigoso e que o fato deles estarem ali não é algo positivo e que deveria tomar cuidado com o rei da Latvéria. Bill continua inquieto depois da conversa com o bondoso Balder e decide investigar um pouco mais o que vem fazendo o Doutor Destino. Então acaba descobrindo que ele, junto de Loki, estão fazendo experimentos em alguns Asgardianos. Sendo que o trato entre os dois é que Doutor Destino ajude Loki a derrotar Thor e Loki entregue alguns Asgardianos para que o Doutor Destino investigue um pouco mais sobre a sua imortalidade. Mas Bill é descoberto por Loki, que envia alguns de seus capangas. Bill luta bravamente, mas pelo fato de ser um mortal lutando contra Asgardianos, acaba sendo derrotado e esfaqueado mortalmente, até a chegada de Balder, que derrota os inimigos mesmo sendo tarde demais. E no seu leito de morte, Bill conta o que viu do complô de Doutor Destino e Loki. Finalmente, com isso, Balder percebe a traição de Loki e a real intenção do Doutor Destino. Mas se Keldra fica completamente arrasada ao saber da morte do seu amado e vai pessoalmente combater Destino, mas não é páreo pro vilão e acaba sendo derrotado. Enquanto isso, os três guerreiros, fiéis a Thor, decidem não ir a Latvéria e continuam em Broxton, próximo ao Deus do Trovão, que agora, em forma de Donald Blake, vive com Lady Sif. Mas graças a Loki, Doutor Destino tinha programado robôs extremamente poderosos para atacar Thor. Ele acaba sendo atingido enquanto ainda é Donald Blake, mas é salvo pelos três guerreiros. O problema é que o golpe que sofreu foi suficiente para afetar sua perna de forma permanente, fazendo-o mancar como sempre tinha mancado anteriormente. E ao analisar aquela tecnologia que o atacou, ele entende que só pode ter sido enviado por Victor Von Doom. Na Latvéria, Balder reúne os guerreiros asgardianos e parte ao Castelo do Destino para combater a sua traição, e encontra Loki, que conta uma historinha dizendo que ele tentou impedi-lo e foi atacado. A única coisa que seria culpado é de ter dado a ideia de levar Asgard para aquele local. Balder continua sua investida e no Castelo do Destino continua o combate, tendo que matar até mesmo os Asgardianos que tinham sido usados nos terríveis experimentos. E nesse mesmo momento, Thor também chega em retaliação ao ataque que sofreu, mas ao destruir o Doutor Destino, percebe que era só um robô.
Keldra teve seu coração arrancado e Thor entra no castelo para recuperá-lo, mas acaba encontrando mais um dos brinquedos de Victor Von Doom. Caraca, pegar o coração. Uma gigante armadura do Destruidor com força aumentada pela tecnologia e magia do Doutor Destino. Então, Thor enfrenta a criatura num grande combate e depois de muito sofrimento, consegue derrotá-lo e Keldra é salva. Desse jeito, Balder percebe o erro que cometeu e leva seu povo de volta a Asgard, que continua flutuando na cidadezinha de Broxton. A história principal do cerco começa depois de todo o ocorrido na Latvéria, onde vemos Norman Osborn sendo atormentado por uma voz na sua cabeça que ele acredita ser o Duende Verde, dizendo que é inadmissível ele aceitar que Asgard fique em seu território. É como se estivesse enfrentando-o, e se ele não fizesse algo, o mundo poderia começar a duvidar do seu poder, e os Asgardianos poderiam se tornar um problema para ele algum dia. Por isso, Norman convoca a Cabala. Mas depois do conflito que teve com Namor e Emma Frost, Norman adicionou o treinador ao grupo. Algo que Destino não gosta, já que Namor é um dos seus aliados. E ele só continuaria na equipe se Namor fosse trazido de volta. Mas Norman se recusa a aceitar as palavras de Destino, e isso inicia um grande conflito entre os dois, que acaba se espalhando por toda a Torre dos Vingadores Sombrios, e desse jeito, Destino também abandona a equipe, praticamente acabando com a Cabala. Norman pede autorização para invadir Asgard, mas o próprio presidente dos Estados Unidos não permite que isso aconteça, proibindo que Norman faça algo contra os Asgardianos. Mas sua cabeça é tão manipulada por Loki para que ele faça as suas vontades, que o deus da trapaça diz que o melhor jeito de fazer algo é tendo a população do seu lado. E a ideia que tem para isso, para poder tirar a Asgard dos Estados Unidos, é da mesma forma que a lei de registro ganhou força durante a Guerra Civil, com um incidente de grandes proporções. Desse jeito, os dois armam um plano. Volstagg é um dos 3 guerreiros, completamente bondoso, mas muito ingênuo. Dessa forma, enquanto vaga sozinho pela cidade, com o auxílio dos capangas do Capuz, ele é atacado. Volstagg tenta enfrentar os vilões sozinho, mas sem perceber é atraído para uma armadilha. E no meio de um campo de futebol americano, ele é atacado com todas as forças, e ao repelir esse ataque, o campo inteiro acaba explodindo, matando centenas de inocentes. Com esse incidente, mesmo sem autorização do presidente, Norman decide partir ao ataque contra Asgard. Ele pede auxílio a Ares, que tem muito respeito por Thor e os Asgardianos, mas Norman tenta convencê-lo de que Asgard está sendo comandada agora por Loki. Desse jeito, ele junta seus guerreiros com os Vingadores Sombrios e todos os heróis da iniciativa dos 50 estados e partem para o combate. Um cerco é formado, onde em conjunto com os Vingadores Sombrios atacam Asgard, sendo o Sentinela o primeiro a atacar. Redes de TV começam a transmitir todo aquele assalto ao vivo, o que atrai a atenção de Thor, que mesmo exilado, parte para ajudar o seu povo, mas em menor número acaba sendo derrotado. Durante essa época, Tony Stark vinha sendo caçado como o homem mais procurado do mundo depois dos acontecimentos de invasão secreta, e junto de Maria Hill, a antiga comandante da SHIELD, se escondem da lei, inclusive com Tony apagando alguns eventos da sua própria memória, como foi o caso do registro de super-heróis. Enquanto tudo isso tinha acontecido, outro evento muito importante ocorria em paralelo. Depois da morte de Steve Rogers, logo depois da Guerra Civil e de Bucky Barnes ter assumido o manto de Capitão América, a gente descobre que Steve Rogers na verdade não tinha morrido. Tudo não passou de um plano do Caveira Vermelha, como foi visto em Capitão América Renascimento, onde Steve acaba voltando à vida. Bucky se manteve como capitão e Steve continuou escondido, evitando chamar algum tipo de atenção, mas ao ver o que tinha acontecido com Asgard, ele decide tomar uma atitude. O ataque a Asgard continua,
comandado por Ares, acreditando que estava fazendo o certo, pois queria derrubar Loki. Velho. Mas Heimdall o fez perceber que tinha na verdade sido né? enganado por Norman Osborn. Caraca, velho. Desse jeito, ele se volta contra o líder dos Vingadores. São todos atores ali, e bem atores, ataque, viu, menino? mas Acreditei na Sentinela, morte. como um cãozinho de guarda de Norman, acaba evitando e confrontando Ares de forma violenta. O combate é extremamente intenso, com os dois reunindo todas as forças para revidar o combate um ao outro. Mas o Sentinela é muito forte, cada vez liberando mais a sua forma maligna e agora totalmente tomado pelo vácuo, parte Ares ao meio. Com todo esse ataque, o Capitão América reúne um grande grupo de combatentes e decide sair das sombras partindo para o campo de batalha. O plano de Osborn era ter o apoio da população depois do incidente ocorrido com Volstagg. Mas Volstagg é um ser bondoso e ele próprio decidiu se entregar às autoridades. Acabou fazendo um vídeo com a ajuda dos policiais, onde ele próprio explica que nunca teve a intenção de machucar alguém. Ele foi atacado e não percebeu para onde tinha sido levado. Foi um erro inocente, mas apesar de tudo, ele diz que aceita pagar pelos seus crimes. Volstagg era muito querido pelos cidadãos da cidade e nem mesmo os policiais que o prenderam estão felizes com isso. O vídeo acaba se tornando público, mostrando o verdadeiro sentimento dele. Com isso, a população começa a acreditar que Volstagg realmente não é culpado e que Norman, cada vez mais insano e insensato, não é o herói que tanto se dizia ser. As coisas estão mudando. Com isso, cada vez mais ele vai perdendo o apoio que antes tinha, tanto da mídia quanto da população e até mesmo do próprio presidente dos Estados Unidos. O combate vai aumentando cada vez mais de proporções. Praticamente todos os heróis participam daquilo. Caraca, até mesmo Tony Stark surge com uma antiga armadura armadura junto de Maria Hill. O problema é que o Sentinela vem cada vez mais perdendo a razão e sendo envolto pelo vácuo. Norman Osborn acaba sendo combatido por Steve Rogers e tem sua armadura desligada por Tony Stark. Dessa forma, ele aciona o Sentinela para o golpe final e com todo o seu poder, sozinho, ataca e destrói completamente toda a Asgard. Asgard cai, mas Norman, agora sem sua armadura, começa a enlouquecer cada vez mais. Inclusive, ao retirar o capacete, é revelado seu rosto praticamente transformado em Duende Verde. Caraca. Norman cada vez mais ia perdendo a sua própria sanidade. Dessa forma, acaba sendo derrotado e preso. Mas uma ameaça muito maior começava a surgir. O Sentinela tinha sido completamente corrompido pelo vácuo. Nada pode pará-lo e Loki percebe o grande erro que cometeu. As suas trapaças foram longe demais e praticamente tinha trazido um novo Ragnarok aos Asgardianos. Ele queria só derrotar Thor, seu querido de Asgard, e levar seu mundo de volta para fora da Terra. Mas essa perda de controle seria sua própria ruína e a do seu povo. Então, por um breve momento, Loki se arrepende e, usando o poder místico das Pedras das Nornes de Asgard, ele reúne o poder que antes tinha distribuído aos capangas do capuz e o redireciona aos heróis. Dessa forma, dando-lhes poder para atacar com todas as forças ao Sentinela. Mas vendo de onde vinha aquele poder, o Sentinela ataca e destrói Loki. Claro que Loki já tinha feito um trato antes disso com Hela e Mephisto, evitando que dessa forma realmente acabasse morto. Thor, enfurecido, reúne suas forças de trovão e junto de Tony Stark, que invade o aeroporto-aviões do Martelo, juntam seus poderes e o enviam com toda a força para cima do Sentinela, que explode numa grande bola de energia, fazendo com que dessa forma ele volte à sua forma de Robert Reynolds. E por um breve momento de sanidade, Robert suplica a Thor para que o mate, antes que seja tarde demais. E assim, com toda a sua força, o Deus do Trovão o faz. O combate termina, a maior das ameaças foi derrotada, mas para evitar que ele se reconstrua, Thor o envia em direção ao Sol para que seja desintegrado.
Os heróis venceram. E Norman, completamente Caraca, insano, jogou mesmo em maluco rede do nacional, sol, e por ter ido contra as ordens do presidente, Mas é depois ele deposto do vive cargo novamente, e né? Que ele preso. aparece lá em King E in Black, apesar na de saga, Asgard ter sido completamente contra o destruída, as coisas acabam bem. A lei de registro de super-humanos foi revogada, tendo sido um dos Glória. responsáveis pelo que houve em Reinado Sombrio. Heróis foragidos são perdoados e não precisam mais se esconder. Amém. E agora, com a volta de Steve Rogers, ele decide não mais ser o Capitão América, deixando o manto para Bucky. Mas é oferecido a ele, pelo próprio presidente dos Estados Unidos, que assuma o lugar que um dia foi de Nick Fury, Tony Stark e Norman Osborn, sendo o novo comandante da SHIELD. Acabando de uma vez por Caraca, todas velho. com um martelo e com o reinado de trevas que Norman construiu. Thor e os Asgardianos conseguirão reconstruir Asgard, já que o seu povo faz Asgard aonde quer que eles estejam. É E ele verdade. é grato aos heróis da Terra por todo o auxílio que deram e por salvar o seu povo. Então, o Deus do Trovão diz que sempre que precisarem, ele estará a postos. E isso é ótimo, já que Steve Rogers vai precisar reunir um novo grupo de Vingadores para uma nova era Ó, é o heróica. Miranha. E é desse jeito que termina a história. Top, top, top. Sensacional, O mano. cerco Essa daí é o foi encerramento, o ponto final de todo um grande arco que se estendeu por anos e por então acabou diversas aí. histórias e top. É sagas. verdade que acabou com a É lei uma de fase registro, que tudo. foi muito bem escrita e comandada por Brian Michael Bendis, que foi encerrada de Sensacional. forma muito competente. O roteiro de O Cerco é muito bem escrito, com momentos intensos, emocionantes e combates frenéticos. A arte de toda a parte de preparação para o arco principal tem alteração de artistas, mas todos são muito competentes. Mas o maior destaque é da trama principal do Cerco, desenhada pelo Olivier Coipel. O Cerco não tem nada de mirabolante que antes não tenha sido visto em quadrinhos de super-heróis, mas é um bom ponto final que Sim, satisfaz sim. quem acompanhou toda essa complexa Com trama certeza, que velho. foi criada ao longo Top. dos Mano, anos. fiquei surpreso com A a Salvat volta do lançou Capitão essa América. HQ na sua coleção de capa preta, mas Inclusive, traz só tem o final, o arco quadrinho principal dele aí, né, mesmo. o Renascimento, A versão da alguma coisa Panini assim, né? é mais completa e traz toda a preparação, a história principal e também algumas histórias paralelas focadas em outros personagens que ajudam a esclarecer alguns pontos importantes. Saquei. Então essa versão acaba valendo mais a pena. Como diz o ditado, sempre fica mais escuro antes do amanhecer. E o Cerco, junto do Reinado Sombrio, são os pontos mais escuros desse período da Marvel, iniciado em Vingadores à Queda. Com o fim Reinado de todo esse Sombrio. tempo Acho que eu- obscuro acho que que eu os vi heróis sim isso aí. passaram, e com o retorno de Steve foi quando os Rogers, Vingadores é Sombrios finalmente assumiram, o eu acho. início de uma nova era heróica para os super-heróis da Marvel. Mano, Então é que isso, se massa, você ainda velho. não é Essa inscrito, história se foi inscreve top, no mano. canal, Top, top, deixa top. seu like nesse vídeo e se você quiser encontrar um quadrinho para comprar, entra pelo link que eu vou deixar aqui na descrição. Entra na loja do Nerd All Stars também para comprar camisetas e outros itens exclusivos. Se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal tá aqui na descrição. Me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro de Bom, todas as rapaziada, novidades. esse daí foi o Compartilha vídeo, esse certo? com seus Espero que amigos. vocês tenham curtido o Cerco, a história completa, finalmente, né? Dando fim aqui todos os acontecimentos, desde Dinastia M, se não me engano, né? Guerra Civil, todos esses lances aí realmente, finalmente, acabou agora em O Cerco, né? Esse bagulho chato que já estava acontecendo aqui da lei de registro, que o Tony Stark tava... Ai, tá bicho chato da pega realmente. Em todas essas histórias estava insuportável com esse lance, tá ligado? Realmente chegou ao fim, mas para isso realmente foi necessário uma guerra ser iniciada, né? O Loki estava por trás de tudo ali, da mente do Norman, esqueci o nome do Norman agora, cara. Por trás da mente do Duende Verde ali e tal. Cara, tava sinistro realmente aquele lance todo. O irmão do Thor ali, que depois foi descoberto realmente que ele era filho de Odin. Muito inocente, depois descobriu as traições ali do Loki realmente. Cara, o Loki é um cara que sempre tá tramando algo pra se beneficiar, tá ligado? E quando dá errado, aí ele pensa, eita, poxa, eu preciso resolver. Cara, mas ele só pensa em si mesmo, tá ligado? Pelo menos nessa história aqui, realmente, que ele vem fazendo essas paradas, foi o que deixou bem claro, cara. O Loki é insuportável, é chato demais. Pra mim,
preferia ele ficar morto, mas ele fez um trato com ela e com o Mephisto lá para não morrer. Cara, é muito chato, mano. O Sentinela, infelizmente, saiu do controle, estava sendo controlado ali, né, pelo Norman, realmente. O Vácuo, a entidade Vácuo, meu Deus, acho que tomou conta realmente do corpo dele ali. O cara descontrolou. Realmente o Sentinela é um dos personagens ali mais sinistros que tem realmente na Marvel, cara. O cara é muito zica. Perdeu o controle, depois o Thor acabou finalizando ele, ainda levou o maluco pro sol, mas cara, muito top realmente. Agora uma das paradas que me chamou bastante atenção e me deixou surpreso foi a volta do Capitão América, do Steve, velho. Eu realmente não esperava por isso, pensei que ele realmente tinha morrido, mas foi tudo um plano ali, eles armaram uma parada ali, deixou o Capitão escondido. Depois que tudo foi resolvido, aí sim ele voltou e agora assume o posto que uma vez foi do Nick Fury, do Tony Stark e depois do Norman Warburg. O sobrenome dele eu esqueci mesmo, cara. Norman Warburg, não lembro nem a pau, velho. Enfim, rapaziada, esse daí foi o vídeo. O link original do vídeo está aqui na descrição. Espero que vocês tenham curtido, beleza? Arregaça o like aí, rapaziada. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e sugere aí outras histórias em quadrinhos para mim estar conhecendo aqui junto com vocês, beleza? Então, muito obrigado. Nos veremos no próximo vídeo. Valeu e fui! Joga no WoW, tipo dançou, cheio de manga que eu. É tanto olho que o bonde roubou, é tanto base que me congelou. A tropela já avisou, tipo Tobiri o Tierra dançou. Já requebrou, bailou no tango, novo Hokage, elas pedem dano. Tanta com noite que já me abraçou.